Boa noite. A gente acabou caindo a conexão, a gente está voltando agora. E hoje a nossa live ela vai falar sobre educação corporativa, sobre treinamentos corporativos, né? A gente tem alguns tópicos bem interessantes para tratar com vocês aqui no decorrer da live. A gente vai só aguardar o professor Ricardo Rodrigues, que é o especialista do tema que vai estar com a gente hoje. Vamos lá, a gente vai aguardar o Ricardo estar entrando para começarmos. Enquanto a gente vai ajustando o ar aqui. Quem está com a gente já é a Valéria, o Juliano, que também são instrutores, que conhecem o Ricardo, que já trabalharam diretamente com ele. Boa noite, Val. E o tema que a gente vai tratar hoje, ele é tanto para quem está dentro da empresa no corporativo, como para quem aplica treinamentos também, porque a gente vai falar um pouquinho sobre sala de aula, sobre postura, sobre para os professores. O Renato também entrou. Boa noite, Rê. Vamos ficar aí com a gente. Vamos estar só esperando o Ricardo entrar. É isso aí, vamos aprender mesmo. Quem estiver aqui na live quiser ir comentando também, falando da onde é, se é da área de treinamento, se trabalha com segurança do trabalho, se é da área de recursos humanos, se é instrutor. Vamos se apresentando para a gente se conhecendo. O Juliano, boa noite, Juliano, tudo bem? Quem tá com a gente aqui na live também é a Ellen. A Ellen ela é da área de contabilidade, né? E é sempre bom estar aprendendo um pouco sobre como é que funcionam os treinamentos, porque são dúvidas recorrentes que os clientes dela acabam trazendo para ela. E aí ela pode falar um pouquinho, né? Ter essa informação para passar para os clientes. Aí o Renato tá falando que o Juliano também é da área de treinamentos, que vale uma live com ele. O Ricardo entrou, eu vou chamar ele então para estar participando com a gente. O Ricardo agora tá entrando. E aí, Jenny, tudo bom? Tudo bem, Ricardo, e você? Tudo jóia, menina. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Aqui na minha nova sala, gente, eu brincava, né, que eu tinha uma sala que não tinha janela. Agora minha sala tem janela e eu quis ficar bem na frente dela para mostrar que eu tenho uma vista bonita. Você tá Você precisa vir conhecer aqui, Ricardo, a sala nova, né? Que o escritório você já conhece. no mesmo Agora tem um lugar, no espacinho mesmo novo. prédio? É no mesmo prédio, só que agora é uma sala maior. A equipe aumentou esse ano, né? A equipe aumentou no final do ano passado. E aí a gente estava ainda meio apertadinho. Aí esse ano a gente conseguiu uma sala maior Não, e estamos eu aqui. vou Tem até sim. uma mesa aqui do lado. Se você quiser um dia vir trabalhar daqui, tem uma mesa para ter coisa sobrando. Beleza. Eu tava com, você vê, eu tava meio assim, difícil, né, de sair de casa. Esse sistema da pandemia mudou muito a vida da gente. E para variar, essa semana todo mundo estava com suspeita, acredita? E teve que nós tivemos que fazer um Meu Deus. exame, mas graças a Deus hoje deu negativo. Fizemos duas. Ai, que bom. Primeiro deu falso Que bom. negativo, daí depois tivemos que fazer de novo, chamaram, daí a gente fez o exame e está tudo, graças a Deus, está negativo de verdade. Graças a Deus. Recentemente lá em casa, meus pais pegaram, né? Caramba, tá tudo bem? Mas tudo bem, graças a Deus, todo mundo já tá bem. Ai, tá bom. Manda um abração Mas, para ele. eu e o Jesus saímos de casa para ele. Ah, é? Deixamos eles isolados lá e a gente foi para outro canto. Mas eu só vou aí se o Jason fizer um café para mim, porque senão eu não vou, não. Ele só fica pedindo as coisas para mim, um café. Cadê ele? Ele tá aí? Tá aqui sim.
Trabalhando aí. Tá A gente está trabalhando. montando uma apresentação para enviar para um cliente. É. Aí com trabalho, todo mundo trabalhando, né? Não tem hora. Manda abração para ele. Olha quem entrou, o senhor Rafael. Rafael Queiroz. Vixe, e aí, meu Deus do céu? Olha só que belezinha. Fala, indiano. E aí, Ricardo, me conta. Bom, primeiro vamos você se apresentar, né, para quem não te conhece, saber um pouquinho da sua história, quem é você, como é que você entrou para essa área de treinamentos corporativos na área da educação. Legal. Bom, já deu para perceber que se eu for me apresentar, assim, eu sou amigo da Jennifer, sou amigo do Chico, né? A gente construiu uma amizade super legal e começou exatamente na RH Treinário, hoje chama Treinário. Então, nós nos conhecemos lá e começamos a trabalhar junto, né? E hoje eu estou numa função de consultor da Treinário, junto com o Renatão, fantástico, figuraça. Tá aqui com a gente. Renato tá aqui? Tá, Beijo, tá Renato. Já tô livre, já não deu negativo o exame. Bom, e aí? Aí eu vou me apresentar, vou falar para você assim, um resumo, né? Eu tenho várias formações que permearam várias áreas. Depois que eu passei por agronomia, por biologia, eu comecei a mudar e fui para a empresa, fui fazer gestão de processos na empresa. E aí, quando eu fui fazer isso, eu sempre caía dando treinamento, aula, alguma coisa. Mas por quê? Porque desde o início até hoje, eu dou aula. Então, em qualquer lugar que eu vou, eu estou fazendo qualquer tipo de trabalho que seja totalmente diferente de aula, eu acabo dando aula, né? Mas eu sou apaixonado por isso, né? Eu tive muitos problemas que quiseram me impedir de dar aula, né? Mas graças a Deus eu não desisti, eu, né, prevaleci aí nessa jornada e estou aqui hoje conversando com você. Sou psicanalista também, fiz uma pós em psicologia, eu também fiz recentemente, eu fiz um curso de coach, quer dizer, faz 2 anos já, né? Coach, PNL voltada para a educação, tá bom? Fiz também alguns aperfeiçoamentos em filosofia, que eu gosto bastante por conta de palestras, essas coisas. Tudo nessa área. Então, está tudo misturado. Mas por que eu misturei tudo? Para eu poder conversar com a galera. E essa é uma das pós que eu fiz, que foi o que me trouxe até a E-Treinar, que também trabalha com segurança do trabalho, né? Amor, todos vocês, foi porque eu fiz uma pós de gestão na área de segurança, né? E, na realidade, não é só gestão de segurança, era uma gestão integrada, aonde eu acabei aprendendo segurança do trabalho. E ali teve um professor meu da área de qualidade, o Fazolin, na época, fui fazer alguns estágios com ele e fiz poucos trabalhos com ele, e depois eu já fui para a área de segurança. Aí depois eu abri minhas empresas, eu tive algumas empresas e acabei também trabalhando com o Renato. E aí eu conheci todos vocês e fui me aprimorando, né? Já vai fazer quase uma década que eu tenho com o Renato e aprendendo a fazer as coisas até hoje, né? Então, esse é o Ricardo, pai de 2 meninas maravilhosas e esposo da Débora também, outra lindona na minha vida. Que legal. Ricardo, a gente que tá, eu, né, atuando na área comercial, da área de treinamento e segurança do trabalho, e você, como professor, como desenvolvedor, a gente sempre comenta assim, olha, tal empresa tem a cultura de treinamento. E que não é algo muito comum da gente encontrar. Na maioria das vezes, algumas empresas, elas acabam fazendo treinamento ali por ser obrigatório, por ser mandatório, e não porque entende todo o contexto.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a educação corporativa, sobre treinamentos corporativos. O que é? Como criar esse ambiente dentro da empresa? Como criar essa cultura dentro da empresa do treinamento, a educação corporativa, como a gente quiser chamar. Legal. Então vamos separar, né, Jenny? Tem a educação e tem a corporação, né? A organização, seja o que for. Bom, a educação ela é uma forma estruturada, né, através de seus sistemas e dos seus órgãos para trazerem uma informação em conhecimento, com prática, com teoria, para os alunos. Vamos resumir dessa forma. Então, temos aí um sistema que envolve estrutura, envolve prática teórica, professores e, né, discentes, docentes, todos eles. E aí, se eu for falar da corporação, é uma organização, né? É um organismo, né? Ele é dinâmico, que exerce diversos processos com o objetivo de produzir ou um serviço ou um produto para entregar para uma outra pessoa. E essa pessoa, ela desembolsa um valor para que aquilo seja recompensado. Se aquele material entregue seja, sei lá, um serviço, um produto, se aquilo ali não estiver muito bem elaborado, feito, não atingir a expectativa da outra pessoa, que provavelmente seja um humano, eu acredito que seja, a não ser que seja uma troca de softwares, que hoje já tem uma condição um pouco diferente de entrega de situação, mas o humano ele espera sempre receber algo que, no mínimo, se iguale à expectativa deles, e superar é ótimo. Então, a educação corporativa é você pegar um sistema já testado, cientificamente aprovado, colocar dentro dessa instituição, que é uma organização, uma corporação, uma empresa, e fazer com que todos os requisitos processuais que precisam de treinamento, habilidades, capacitação, sei lá o que for, eles sejam atendidos. Então, para isso, a gente precisa sempre estar verificando dentro de uma qualidade, dentro de uma segurança, de uma prevenção, dentro, sei lá, de uma utilização, de uma performance comportamental também, você fazer ajustes através de melhorias, você ativar a memória através de treinamentos que precisam fazer, né, continuamente, né, uma reciclagem, e ou mesmo treinar. Você vai contratar uma pessoa, você precisa treinar ela para colocar ela lá no jogo para fazer todos os processos e atingir o cliente, né? É mais ou menos isso. A educação corporativa, um sistema de processos educacionais para gerar uma melhoria no funcionário que vai alcançar esse tipo de valor até o cliente. Vamos resumir assim. Legal, entendi. E aí, como é que a gente identifica, Ricardo, uma necessidade de treinamento dentro de uma empresa? Qual que é o momento exato que você fala, eu preciso de um treinamento, ou de uma capacitação, ou algo do tipo? Então, vamos lá. Empresas que têm bem definido o sistema de monitoramento dos processos e das pessoas, faz um tipo de gestão, né, que verifica, por exemplo, num PDCA, ele vai fazer uma checagem, depois vai fazer as melhorias, etc. e tal, ela vai verificar que em algum perímetro, em alguma situação da empresa, de repente vai causar algum tipo de problema de diminuição da velocidade processual, seja na produção, na gestão, seja no financeiro, no fiscal, seja no próprio departamento de pessoas. Então, você começa a ter ali uma diminuição da qualidade, você começa ali a ter uma falta de atendimento ao cliente, as expectativas não começam a ser adequadas. Ou
Gene, também uma possibilidade de utilizar aquilo para atingir um degrau maior, um crescimento da empresa. Tá? Então, existe para adequar um processo que ele não está andando bem, mas também existe um processo que está andando muito bem, mas que a gente vai ter que acrescentar, melhorar a empresa e adequar esses funcionários para uma próxima realidade. Então, quando você observar essas duas coisas, principalmente, adequação de processos, crescimento da empresa, é exatamente aí que começa a entrar o treinamento para melhorar o pessoal. Porque quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente já tem alguns pré-requisitos, nós temos as normas para segui-las. Mas acontece muito de clientes que hoje eu atendo na área de segurança do trabalho entrarem em contato comigo para relatar algum déficit, alguma coisa, eles falam, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, aí eles identificaram que eles estão com algum déficit lá dentro, tem alguma coisinha que está fora do eixo que eles precisam encaixar. Só que em alguns momentos eles não sabem o que exatamente. É um treinamento? É uma palestra? Ou é um programa? O que a gente precisa implementar aqui? Então, como é que a gente pega essa dificuldade que eles estão tendo e transforma ela em um treinamento ou num programa, em alguma coisa? Assim, qual que é o caminho para isso, Ricardo? Ó, dentro da minha experiência, o programa é o que melhor resolve o problema do cliente. O que é um programa? É um treinamento extenso. É um treinamento em forma de pílulas, pequenos momentos de treinamento, aonde o quê? Você vai falando sobre os assuntos, adequando esses assuntos de acordo com a necessidade da empresa durante um período aonde você consiga, por exemplo, mudar o hábito da pessoa, né? Por exemplo, ele tinha um hábito diferenciado, daí ele começa a entender, ele começa a conversar, a discutir, começa até falar sobre o assunto, né? E isso daí vai gerando, então, até aprendizado e mudança de hábito ao mesmo tempo, e ele começa a, a, a pertencer àquilo que ele está aprendendo. Só que isso é um programa que normalmente ele é voltado a uma cultura, ele é normalmente voltado a uma transformação comportamental. Porém, existe o treinamento. O que é o treinamento? Vamos lá. O treinamento é o seguinte: eu tenho uma galera lá dentro da empresa e eles precisam aprender empilhadeira. Por exemplo, vou dar um exemplo só da empilhadeira. Aí o pessoal nunca andou de empilhadeira. Existe lá NR11 que vai falar sobre empilhadeira, ou, sei lá, em alguns momentos até a 12. E aí você começa a observar, então, que você precisa ter um conhecimento da segurança daquele equipamento. Não basta só ensinar a operar, mas tem que ensinar a operar com segurança. Então, você começa a já ter dois tipos de treinamento. Na realidade, você tem um treinamento que, normalmente, quando você compra uma empilhadeira, vem lá um treinamento de como ela funciona. Né? Chega lá um cara lá e fala assim, olha, ela funciona desse jeito, blá, blá, blá. Só que depois fala, beleza, mas e como é que eu uso ela dentro da minha empresa, dentro da minha realidade, dentro daquilo que existe aqui no ambiente onde eu convivo? Aí você tem que elaborar um treinamento. Existem treinamentos que eles podem ser acoplados junto com a própria empresa. Por exemplo, eles compram um treinamento de empilhadeira, né, ou de segurança em operação de empilhadeira, e esse treinamento ele vai fazer com que a pessoa ela aprenda a operar de uma maneira segura. Legal. Então, a pessoa ela estava incapacitada, ela recebeu uma capacitação, e depois ela tem que receber uma habilitação, que é a empresa que dá. Por que eu falo isso? Porque quando eu sou capacitado, eu chego e falo assim, você sabe operar uma empilhadeira? Eu sei. Eu sou capacitado. Aí a empresa fala assim, puxa, mas eu não sei se eu vou te dar, perdão, autorização. Estava falando errado. Autorização. Eu não sei se eu vou dar uma autorização para você estar aqui pilotando ou utilizando esse equipamento. Aí, a partir dessa decisão, a empresa ela pode observar e ver se existe realmente
a necessidade de fazer ou não um treinamento de acordo com a norma, né? As normas são dinâmicas, precisa fazer uma análise de cada uma delas. E aí depois nós precisamos fazer uma adequação com a realidade. Tá? Você tem um treinamento, só que aqui você sabe, por exemplo, trabalhar com empilhadeira específica para transporte de vidro. Ah, eu só transportava, sei lá. Saco de cimento. Exatamente, beleza. Então, poxa, tem que fazer uma adequação nisso daí. Aí você pode comprar um treinamento só para fazer essa adequação, entendeu? Existe também. E aí eu estou falando que eu estou indo além da norma. Depois eu quero abrir uma palestra em relação ao pessoal que segue a norma, né? Porque a norma é o básico, é o mínimo. Se você estiver atendendo o mínimo, é muito pouco para você considerar realmente uma prevenção de uma vida, né? De um humano. Mas você tem ali pelo menos um start da onde você pode começar a desenvolver. Então, Jenny, se nós pegarmos esses treinamentos que nós identificamos falhas no processo, falhas no produto, falhas na entrega, falhas em diversos setores, já é uma observação muito bem-vinda para que a pessoa que vai desenvolver, ou observar, ou monitorar, ou checar esses processos, ela perceba que exista a possibilidade de uma capacitação, de uma recapacitação e ou de uma melhoria. Quer dizer, níveis, né? Eu tenho nível 1, 2 ou 3. Respondi você, querida? Respondeu, sim. E aí, Ricardo, a gente está falando tanto de uma situação onde a empresa ela vai comprar um treinamento, ou no caso, onde esse treinamento vai acontecer internamente. Então, vamos citar, você falou da NR11 da empilhadeira. A pessoa já atendeu a norma que ela fala da formação. Então, perante a norma, ela está atendida. E ela falou assim, não, mas eu quero ir além, eu quero dar uma reciclagem para os meus colaboradores a cada 1 ano, a cada 6 meses, algo mais específico. Eu quero fazer isso internamente. Como que eles podem executar esse treinamento internamente? Você, como um especialista na área da educação, qual que você quer que são os pré-requisitos? O que um professor ou um técnico de segurança que vai estar lá aplicando esse treinamento na equipe? Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para, de forma eficaz, ele transmitir o conhecimento e alcançar o objetivo? Esse cara precisa de 3 coisas, Jennifer. Ele precisa de técnica, ele precisa de saber de gerenciamento e ele precisa entender de comportamento. Toda vez que você for conversar com uma pessoa, você vai desenvolver a técnica dele, você vai desenvolver o comportamento e você também vai desenvolver ali o aprendizado, que não podemos esquecer da parte emocional. Então, a pessoa que se ela não souber lidar com essas 3 áreas para ensinar uma pessoa, ela vai ter uma dificuldade muito grande de ter êxito. Então, primeiro que eu falo para você é assim, uma empresa, quando ela for escolher alguém, ela vai precisar saber exatamente se a pessoa tem habilidades, né? Habilidades, seja comportamentais ou técnicas, para realizar esse tipo de serviço. Hoje em dia, Jennifer, as pessoas pegam assim, pessoas que entendem do assunto e falam, você vai dar aula para aquele cara, ou para aquele grupo. Legal, a pessoa ela vai chegar e ela vai falar, o até brinca de vomitar, tudo que ela sabe para a pessoa. Porém, isso significa oferecer informação. Transformar em conhecimento é uma coisa, aprendizagem então é outra, né? Porque o conhecimento é saber fazer, mas às vezes o conhecimento eu estou utilizando uma cópia de alguém. Mas eu preciso fazer com que a pessoa aprenda e, inclusive, ela melhore aquilo. Ela melhore aquele sistema. Então, assim, a pessoa precisa entender 2 habilidades técnicas e comportamentais. Porém, se ele não souber fazer a gestão disso, ele não consegue identificar no meio do caminho da aprendizagem a dificuldade que o aluno tem.
E se ele não souber também lidar com uma dificuldade como déficit de atenção, como hiperatividade, ou com qualquer outro tipo de transtorno mental, ele vai ter uma dificuldade muito grande de chegar exatamente no resultado que ele precisa. Então, a pessoa que vai ser escolhida lá dentro, ela tem que ter essa capacidade. E, Ricardo, essas capacidades, como desenvolvê-las nela no colaborador, no técnico que aplica os treinamentos? A gente sabe que é possível, a gente tem você faz isso, né? Mas qual o caminho que essa pessoa precisa buscar para começar a desenvolver essas habilidades nela, para que ela possa estar apta a transmitir conhecimento para os funcionários da empresa, para a equipe dela? Porque a gente fala de técnico, mas também não é só o técnico de segurança. É alguém da produção que está ali transmitindo conhecimento para os operários, para os colaboradores. Qual o caminho para ele buscar para desenvolver essas habilidades? Jennifer, retirando algumas observações da norma, que ela acaba falando qual é o profissional que deve treinar a pessoa, né? Que eu acho isso um pouco até arriscado. Num ponto eu acho viável, porque se a pessoa não entender da técnica e da prática do equipamento, ela realmente não vai conseguir passar conceitos de experiência para essa pessoa. Legal. Mas nós temos uma outra coisa que é legal também. Quando nós... Isso se aplica também, eu acho que para quem está seguindo na área de instrutor, não só internamente na empresa, mas quem está buscando esse conhecimento para se tornar instrutor. Onde buscar essas habilidades, né? Para melhorar a cada dia como profissional. Bom, existem algumas habilidades que essa pessoa ela precisa procurar. Mas primeiro, dentro dela, ela tem que gostar. Eu acredito que assim, não adianta a empresa pegar uma pessoa para dar treinamento e ela não gostar daquilo. Como a emoção ela está intrínseca dentro da aprendizagem, vai ficar muito notório para o aluno que aquilo ali é uma obrigatoriedade. E não é ali um talento que a pessoa está desenvolvendo para o aluno. Então, primeiro, a pessoa tem que querer, tá bom? Começa por aí. Depois ela vai falar assim, cara, eu quero, beleza, mas não sei fazer direito. Percebo que eu tenho um dom, um talento, mas não sei. Aí o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que estudar? Existem um monte de coisas que seria muito bom as pessoas fazerem. Mas ela tem que aprender de gente, tá? E ela tem que aprender didática, ela tem que aprender sobre sistemas de ensino, para que ela saiba o momento certo para colocar os assuntos de uma forma correta. Até de cinema o cara às vezes tem que aprender. Eu estou falando de níveis muito altos agora. Mas por quê? O cinema, se você começar a lembrar dos filmes, nenhum filme começa com aquele grau máximo de emoção. A não ser que seja algum outro tipo de variação de cinema. Mas os grandes filmes, eles pensam o momento certo de colocar a informação de maior impacto. Então, o cara tem que saber, por exemplo, fazer plano de aula. Porque dentro do plano de aula, ele tá ali, tem um planejamento de como que ele vai fazer essas coisas funcionarem. E aí, a partir daí, ele tem que fazer um treinamento de instrutor de treinamento, que vai estar dentro desse treinamento uma série de informações de tudo isso que eu estou falando para você. Quer dizer, com você, com o Renato, com o pessoal, com todo mundo que a gente conhece que trabalha com essa qualidade. Alguns simplesmente vão pegar uma pessoa altamente técnica, né? E de repente vão, sei lá, vão colocar essa pessoa para fazer um trabalho. Eu não sei se o Ju, estou vendo aqui um recadinho do Juliano Ferreira. Ele é um cara que trabalha com a gente. Também tem a empresa dele. Mas ele é um cara que foi buscar capacitação. Capacitação hard, né? Capacitação que leva a gente no outro nível para a gente conseguir engajar a pessoa nesse aprendizado. Era isso que eu queria ou eu falei demais? Não, era exatamente isso, porque a gente vê muito disso. A gente não basta você ter o conhecimento técnico, né? Você precisa entender de todo o contexto de sala de aula, conhecer quais são as pessoas que você vai se comunicar, porque você tem
são diversas personalidades ali dentro e você precisa transmitir o conhecimento para todas elas, né? Precisa. E detalhe, tem que ser sempre emocionante. Eu não acredito numa aula que, babá, técnico, técnico, técnico. O cara esquece. Eu até vou depois vou fazer um merchanzinho aqui, mas eu À vontade. gravar um vídeo, né? E vou liberar no dia 24 sobre a galera que quer ser palestrante, né? Que vai ajudar os professores, porque na realidade você tem que transformar o seu treinamento em micro palestras no meio dele, né? E cada uma delas tem que ter uma jornada do herói, que é uma das coisas que o cinema usa. E aí eu vou falar sobre esse tema, por exemplo, e explicar por que tem que fazer isso, como tem que fazer isso. Então ela tem que ser emocionante, a gente não pode esquecer. Porque a curva do esquecimento, que é uma das outras coisas que eu vou falar também, ela está mais assim, intensa, essa curva para baixo, quanto mais técnico é. Quanto mais emocional é, mais ela estabelece, mais ela fica contida em cima. Quer dizer, mais informação é guardada na memória de longo prazo. Fechou? Fechou, entendi. A gente tinha colocado aqui para a gente falar um pouquinho também, que sempre acaba gerando dúvida. A gente está vivendo uma realidade agora, Ricardo, de treinamentos semipresenciais, né? Onde a parte teórica muitas vezes acaba acontecendo pelo EAD, falando segurança do trabalho agora, acaba acontecendo pelo EAD e a parte prática às vezes ocorre internamente dentro da empresa. E sempre surge uma dúvida: como é que eu vou documentar isso? Ricardo, nos ajude, nos diga como que é esse processo, né, para documentar o treinamento, para gerar evidência de que isso aconteceu. Perfeito. Ó, faz um belo de um tempo que eu não vejo as atualizações até da norma. Até porque eu acabei indo de cabeça, precisar de psicologia, essas coisas assim. E de ensino também, né? Mas eu vou falar para você assim, na norma, que não mudou ainda, ela sempre falava que existe a possibilidade da própria empresa treinar lá dentro e também existe a possibilidade da empresa procurar por terceiros, né? Por terceiros para poder fazer o treinamento. Então, ela pode fazer de N formas, mas possivelmente, se ela quiser fazer uma teoria, e essa teoria pode ser online, pode ser aula gravada, pode ser ao vivo, ela pode ser, sei lá, até por, nem sei como, por games, não sei. Ela pode fazer esse treinamento que seja melhor adequado para as pessoas que fazem parte daquela comunidade. Show de bola. Então, pegando aquela comunidade que tem um sistema de ensino apropriado para eles, seja online e o formato que vai ser, que assim, online é uma coisa, a EAD é outra, né? O pessoal confunde um pouquinho. Mas, tirando essa explicação, depois você marca uma outra live, a gente explica o que é isso. Aí, a pessoa, ela utiliza, então, a teoria. Porém, de repente, ela precisa dar uma prática. A prática pode ser feita lá dentro. Aí ela fala assim, mas como é que eu vou documentar, meu Deus do céu? Perceba, a própria norma, ela possibilita que a empresa dê treinamento. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas como que eu vou fazer? Ela precisa entender, isso é uma coisa que a gente desenvolvia muito bem na RH Treinar, que era o quê? Fazer treinamentos personalizados. Então, quando a gente pega lá o histórico lá da RH, e agora vocês da Mova também fazendo, entrando também nesse mesmo time. Você teve muito tempo comigo, você também já percebeu a necessidade de que quando o professor entra lá para dar a prática, tem que ser a realidade do cara. Sim, sem dúvida. O treinamento de prateleira, ele tem uma dificuldade muito grande. Ele é bom. Não vou falar que é ruim, ele é muito bom. Mas para ocasiões específicas. Quando o cara precisa aprender de uma forma mais detalhista, você precisa de um cara que entenda mesmo o que está acontecendo.
Aí eu vou perguntar para você, um professor que vem de fora, não vai saber dos detalhes da empresa, por exemplo. A não ser que ele vá lá, faça uma visita técnica, que ele passe um tempo, converse com o fulano, daí ele começa. Mas Exceto aqueles professores nossos, né, que atendem a mesma empresa há 5 anos, 6 anos, e já conhece todo os mundo caras são lá. de casa, né? Eu lembro do professor Valdir, uma vez ele foi entrar numa empresa lá, ele já tinha o crachazinho que o pessoal deixava com ele, de tanto que ele ia na empresa. Né? Tanto que ele ia. Ele conhecia mais da máquina do que os caras, né? Ele chegava na máquina, via lá as coisas lá, e ele mesmo explicando para a gente, falava assim, ó, isso aqui precisa trocar isso aqui, precisa fazer aquilo. Isso é tão bacana, por quê? Aí você faz a teoria online. Às vezes a pessoa fala assim, cara, como é que vai gerar? Vamos ver, sai certificado online, tá bom? Ok, Aí, atendeu, aí tá? Estamos de acordo. depois sai, aí depois, pô, como é que vai fazer? Aquele certificado lá não tem prática. Não está falando, e precisa, porque na norma está falando, em algum momento tem que ter prática. Gente, você faz a prática e certifica a aula prática. Junta os dois certificados, coloca no mesmo local, junto com todos os outros treinamentos, que tem que conter a lista de presença, o pré e o pós, dependendo, né? Por exemplo, a gente fala assim, pô, será que o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, ele vai se preocupar com o pré e o pós? Na realidade, existem alguns órgãos que vão fazer a fiscalização. O Ministério do Trabalho é um deles. É um deles. E ele precisa saber quem fez, quando fez, e ele vai se preocupar quem realizou esse treinamento. Então, por exemplo, a empresa fala assim, nossa, mas fui eu que realizei. Não tem problema. Desde que ela tenha uma demonstração que o cara é capacitado de acordo com o que a norma precisa. Ela também não pode pegar qualquer pessoa, viu, gente? Ah, não, tem um cara aqui que tem muito tempo, ele vai dar treinamento. Aí ele vai se enroscar. Por quê? Porque daí agora eu vou voltar para a parte de jurisprudência. Se o cara não é preparado, capacitado, habilitado, autorizado a fazer todas esses treinamentos, ele vai se complicar ou com o conselho da classe da onde ele se formou, por exemplo, um engenheiro elétrico, um técnico elétrico, ou ele vai se complicar numa parte jurídica, quando existe ali documentos habilitando ele a exercer, né, uma aula, uma instrutoria. Ou ele vai se complicar no Ministério do Trabalho por conta de ele não estar altamente documentado para realizar aquele tipo de trabalho. Então, é possível? Sim. Porém, você precisa estar com todos esses documentos da forma correta para mostrar que tudo ocorreu de uma maneira certa. Mais ou menos isso. Respondeu. Não, perfeito. Ricardo, né, a gente trabalhou junto há algum tempo e eu me recordo bastante de algumas empresas onde você desenvolveu treinamentos comportamentais, não treinamentos como programas comportamentais. E aí eu queria só que você, para a gente logo partir para o encerramento, que você falasse um pouquinho para mim desse processo de transformação que realmente você pôde presenciar, participar dentro dessas empresas. Você chegou lá, encontrou uma realidade e após um ano onde você fez um treinamento, onde envolveu várias equipes e não só uma área, você conseguiu trabalhar com várias áreas, o resultado do final. Fala um pouquinho pra gente de como funciona esse programa de treinamento comportamental, como que você identifica a necessidade, você aplica ele e os resultados. Falo sim. Jennifer, vou dar alguns exemplos antes de falar como faz. Fui contratado uma vez para uma empresa de alimentos bastante famosa e eles não conseguiam desenvolver um sabor do produto deles. O objetivo do treinamento comportamental era com que eu estigasse o cérebro deles para o sistema de inovação. Então, o que eu tive que fazer? O que impede uma inovação? A falta de imaginação. Mas o que faz nós pararmos de imaginar? O medo do ridículo, por exemplo. O medo de errar.
Então, lá no fundo é um medo. Então, o que eu fiz com eles? Eu fiz um ecotreinamento. Fiz um ecotreinamento com eles. E antes eu fui fazendo algumas entrevistas com algumas pessoas chaves que eu identifiquei. E essas pessoas acabaram falando para mim que existia ali, ó, essa aqui tem medo disso. Eu fui perguntando e fui fazendo ali uma análise. Eu fiz uma anamnese, eu fiz um diagnóstico das pessoas. E fui fazer o treinamento. Para eu dar o treinamento, aí que existe diferença de treinamento e de programa. Às vezes, para eu dar o treinamento, eu fiquei quase 3 meses, acho que se o Rafinha tiver, ele vai lembrar. Fiquei quase 3 meses estudando essa empresa para poder fazer esse treinamento. A hora que eu fiz, as pessoas evoluíram para cargos de liderança e desenvolveram ainda um tipo de sabor específico para a região Nordeste, onde eles conseguiram aumentar o faturamento da empresa por conta de um treinamento que desenvolveu a capacidade de vencer o medo. Esse foi um exemplo. Esse você não participou comigo porque foi lá atrás. Você é muito novinha. Foi, eu não tinha. Você é muito novinha, estava lá atrás fazendo treinamento. Mas como você, eu acho que você pegou em algumas empresas, pessoas que viraram até os nossos amigos, para falar a verdade. Eu considero eles como meus amigos mesmo. Pessoas que eu fiquei 1 ano, ou até mais, fazendo treinamentos, adequações, conversando. As reuniões já faziam parte desse aprimoramento e também da minha descoberta, do diagnóstico. E eu tinha ali equipes que não se conversavam, pessoas que não aceitavam conviver com outras, e aquilo acabava diminuindo o ganho da própria empresa, né? Seja comportamental ou financeiro. E aí eu fiquei 1 ano, fazendo inclusive até uma terapia corporativa, que é uma das coisas que eu faço também. E trabalhando ali a função cerebral para que as pessoas cognitivamente, emocionalmente, conseguissem ser compatíveis e dentro daquele ambiente de trabalho elas realizarem as suas funções. Então nós entregamos um relatório, durante 1 ano eu fiquei, exatamente, nós fechamos 12 meses, né? E nós não tivemos uma continuidade por conta de aprovação do projeto para o próximo ano, porque como estava dentro de um patamar, outras empresas, etc. e tal, mas, pasme você, eu tenho sempre com os meus alunos um grupo no WhatsApp. Só que eu mantive durante outras vezes, até gratuito, cheguei a atendê-los de uma forma para poder sempre ajudar essas pessoas. Porque não é profissão, para mim é missão, né? Sempre é missão. Agora, a emoção, a cognição. E se eu for detalhar, né, eu trabalhar com toda a estrutura psíquica, utilizando psicanálise, psicologia, coaching, PNL, hipnose e outras vertentes tais que eu aprendi pela vida, como até a biologia, a agronomia ou a própria natureza nos ensina, tudo isso para ajudar uma empresa que é um organismo vivo, né? Como se fosse um conjunto de pessoas, uma colmeia ou, sei lá, um formigueiro, pessoas trabalhando em bem comum, e aí a gente adequando eles. Também fiz uma atividade numa empresa parceiraça minha, que é uma empresa de vidros, onde eu também trabalhei com estrutura hierárquica, adequação hierárquica, onde a dificuldade estava sendo na transmissão de informações, então a comunicação trazia um problema muito grande. Também trabalhei com esse tipo de situação comportamental. E daí tive outras, né? Esses são mais os programas, né? Não, também é uma empresa de alimentos. Eu estou agora desenvolvendo um programa. Estou lá também para fazer uma estruturação para crescimento. Então, a pessoa me procurou para que eu fizesse uma estruturação, né, da empresa para um próximo nível, né? E fora treinamentos que a gente
na realidade, não chama de programa, mas eu sou chamado constantemente, né? Então, eu faço um treinamento, já dou a dica que precisa de um outro treinamento e eu vou fazendo o programa acontecer. Aí são vários, aí vem, sei lá, empresas grandes como Coca-Cola, Heineken, Petrópolis, o Grupo Votorantim e outras empresas mais. Eu estava até vendo aqui, dentro de, de desses anos que eu trabalhei, já passaram aí, já dá quase uma centena de empresas atendidas. Já é bastante, né? E a gente começa a ouvir histórias como essa, Ricardo, e a gente percebe a necessidade realmente de se criar dentro das empresas esse ambiente, essa cultura de treinamento, como a gente puder chamar, mas gerar isso nas empresas. Porque muitas vezes eles ficam tão focados em, primeiro, quando a gente fala de segurança do trabalho, atender a norma, ou quando a gente fala de capacitação, de desenvolver capacidades técnicas nos colaboradores, mas eles esquecem de tudo que vem por trás disso, né? A necessidade disso. E que normalmente os resultados eles acontecem quando, normalmente acho que sempre os resultados eles vêm, eles acontecem quando começa a olhar para o outro lado, né? Não fica só preocupado em desenvolver as habilidades técnicas, atender a norma. Quando você vai antes disso, aí você começa a enxergar resultados. E são diversos resultados. A gente consegue enxergar resultado na produtividade, no aumento da produção, no lucro da empresa, na diminuição de acidentes, em diversas coisas. Enquanto eles ficam tão focados nessas duas coisas, eu vou atender a norma, vou fazer aquilo que é normativo, que me obrigam a fazer, e vou pensar nas habilidades técnicas, a empresa muitas vezes ela fica paralisada e não entende o porquê, né? Sim. Treinamento ele tem que ser contínuo. Não existe treinamento, um único treinamento. Você tem que atender, as pessoas falam assim, eu tenho que atender a norma. Não, na verdade você tem que atender as necessidades. Então ele tem que ser contínuo sempre. Independente da forma como você vai trabalhar, você sempre vai perceber que você vai precisar arrumar a gestão, então treinamentos de gestão, a técnica, treinamentos técnicos, a área da produção, você vai ter que os seus vendedores, o pessoal que faz logística, né? A galera que está ali prontamente atendendo o cliente, o pessoal o pessoal de vendas, né? O pessoal do comercial precisa de treinamento, conhecer as técnicas, precisa conhecer os comportamentos, os perfis das pessoas, né? Também vejo o pessoal, às vezes, de laboratórios, de empresas que trabalham com química, por exemplo, precisam de treinamento de boas práticas, precisam de treinamento sobre processos, até sobre depressão, ansiedade. Né? Uma ansiedade pode fazer com que um cálculo de sei lá, você pega ali uma pipeta, alguma coisa, você vai controlar ali os reagentes, pode acontecer algum erro. Né? Hospitais, Jennifer, hoje, principalmente a área do turismo, vai precisar muito saber atender o cliente, saber sobre gestão de tempo, processos, que o turismo está para voltar, é a hora que isso se resolver com a vacina, a nossa pandemia se resolver com a vacina, ela provavelmente muita gente vai estar desesperada para viajar, para voltar, para voltar a se divertir. E aí e os hotéis e os restaurantes. Todo mundo precisa abrir os olhos para fazer um treinamento de uma forma que seja contínua, para sempre ter o crescimento do ser humano e nunca ter medo do funcionário aprender mais Eu ou acho não. e enxergar o ser humano como um todo, né? Para atender todas as necessidades dele. A gente não focar somente em uma coisa. Por isso que o treinamento comportamental é tão importante dentro das organizações como um todo. Perfeito, exatamente. Ele faz parte da nossa vida. A gente estuda, a gente é treinado na escola, a gente é treinado na vida. Na verdade, a gente tem treinamento todo dia, né? A gente tem que aprender com essa. Tivemos um treinamento na marra, que foi a pandemia, né? Aprender a viver em confinamento. Sim. É um... Eu estava conversando com uma amiga hoje, né, falando sobre o retorno das aulas, e ela é professora, e falando o quanto os professores, né, eles precisam estar preparados agora
para esse retorno dos alunos, principalmente das crianças, porque por quanto tempo elas ficaram privadas de um convívio e como é que elas vão retornar agora, né? Como é que vai ser esse impacto para elas de voltarem para o ambiente escolar, para o convívio com outras crianças, o quanto as pessoas precisam estar preparadas para recebê-los novamente. Os meus amigos professores foram os guerreiros, foram caras, meu, espetaculares. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer o EAD antes da pandemia, de conhecer o online antes da pandemia, de me preparar, de participar de uma consultoria de vários meses. Então, eu já entendi o processo, né? Depois eu fui aprender também a parte técnica, a parte tecnológica, mas os meus amigos não conseguiram, não tiveram, eles tiveram uma mudança abrupta nos processos de trabalho, na maneira como interagir, né, com uma câmera. Eu sempre fui analógico, fui um professor analógico. O que era isso? Eu dava aula com uma galera na minha frente, eu fui acostumado a fazer leitura do rosto, você sabe muito bem disso, né? De saber o que a pessoa está pensando, não sei o quê. E isso, aquilo me facilitava demais para dar aula. Eu não perdia um. Eu tinha uma facilidade imensa por conta dos estudos que eu fiz. E aí, como é que eu faço isso agora à distância? Como é que eu prendo a atenção da galera à distância? Como que eu consigo? Aí você tem que se adaptar. Você tem que criar outras formas, outras habilidades. Esses caras foram guerreiros. Fiquei mais. Eu já gosto de ser chamado professor, né? Toda vez que eu assino que eu toco professor Ricardo Rodrigues. Agora, você imagina, eu estou apaixonado mais por essa profissão. Porque é aí que eu vejo, o professor ele é insubstituível. Por mais que tenham plataformas que estão sendo criadas para colocar, às vezes, ensinos que sejam técnicos, que não precise, de repente, de uma emoção, mas a hora que você quer fazer um crescimento ou uma melhoria, você precisa tocar no coração do humano. E aí é só de humano para humano que consegue fazer isso. E você sabe fazer muito bem isso, né, Ricardo? Você Prender a nossa atenção, tocar na emoção. Isso aí o Ricardo, ele tem o dom. vai fazer. Aproveitando então, Ricardo, fala um pouco. Você vai lançar agora, né, um vídeo falando exatamente sobre a emoção. Fala pra gente o que que é, como é que vai ser, porque eu quero estar lá, quero participar. Legal. Não, mas pegue mesmo. Na realidade, vai ser um vídeo, vai ser gravado, né? Eu vou gravar um vídeo, vou disponibilizar no dia 24 de fevereiro, falando um pouco sobre a técnica de palestrar, né? Então, por exemplo, alguém que vai ser colocado na frente de pessoas, ou até mesmo na frente de uma câmera, porque eu sofri muito e eu acredito que tem gente que está precisando, inclusive, aprender para ganhar um extra hoje em dia, né? Eu vivo disso, eu gosto disso, mas eu infelizmente conheci muitos amigos, muitas pessoas que perderam tudo que tinham, né? Inclusive pessoas, e isso mexeu, e a pessoa precisa se reestruturar. Então, quem quiser aprender, vai lá, me acompanha, eu vou estar colocando também vou deixar no Insta, vou deixar no YouTube, vou deixar. Depois eu vou fazer um e-book sobre isso, deixar lá para a galera poder estudar, se aperfeiçoar. E quem sabe, né? Essa galera gosta, quer virar um instrutor de treinamento, quer ir para cima, aí já entra em contato com a gente, quem sabe, né? Já não começa a virar um parceiro também. Porque a gente precisa de gente de qualidade que queira, né? Algumas pessoas podem usar momentaneamente, mas eu acredito que muitas podem se despertar para essa profissão que está crescendo assim. Em 2020 foi uma das que mais cresceu, né? Ela cresceu acho que 127, 200%, uma coisa assim. Entre 100% a 200%. Quer dizer, foi um crescimento absurdo, quase dobrou ou quase triplicou. E essa questão que você falou, né, de vencer o medo, de estar diante das câmeras, eu acho que é algo novo para
maioria das pessoas e que está sendo inevitável, né? Todo mundo está acabando se colocando numa situação como essa. É. Aí eu aqui fazendo uma live, nunca imaginei. O Geis todo dia de manhã chega e fala: vamos gravar stories, vamos começar, vamos gerar conteúdo lá para a página da Mova. E é um desafio diário, então por isso que eu vou estar lá assim, cara. Apesar de não ter a intenção de dar palestras, a gente está sempre se comunicando, né? E é importante a gente ter as ferramentas certas para se comunicar, desenvolver essas habilidades. Exatamente, Jenny. E é um avanço tecnológico, uma mudança de ferramentas que aconteceu que o que era para demorar 10 anos aconteceu praticamente em 2020. E temos aí. Em um ano as pessoas foi assim. Quando a gente fala do treinamento de segurança do trabalho, é EAD mesmo, né? A gente sabia que em algum momento ia virar a chavinha, que ia ou haver essa transição, mas nós imaginávamos que seria algo gradativo, que iria demorar mais Verdade. tempo. E hoje não, hoje assim, a gente tem recebido contatos diretos de empresas falando que estão querendo fazer essa transição, né? Mesclar entre o EAD e o presencial, o semipresencial. Mas eu vou te falar, hoje, inclusive, falei com um amigo seu sobre isso. Ele me mandou mensagem, depois eu te falo quem é, falando que ele quer fazer essa transição lá dentro da empresa, começar a aderir um pouco ao EAD. Depois eu te mando quem que é, vou começar a conversar com ele essa semana. Maravilha, maravilha. Fala para ele, estamos aqui para ajudar, o que ele precisar de ideias, é fantástico. Eu mudei minha vida inteira, eu era totalmente analógico. Tem uns livros aqui, na verdade tem livro lá. A minha escrivaninha eu tive que fazer ela na vertical, minha escrivaninha não, perdão, minha biblioteca na vertical aqui, assim, porque tive que pegar um espaço, né, um quarto dentro da minha casa para me adaptar a essa realidade nova. As empresas estão fazendo a mesma coisa. E assim, Sim. eu tenho mais de 1.000 livros, né? Eu tive que começar a fazer umas trocas. Toda vez que eu conseguia o livro em PDF, eu doava o meu livro físico. Só alguns, Isso é desapego. exato. Só alguns que eu não, que são usados frequentemente e que têm anotações em sites meus, por exemplo, minhas loucuras, né? Quem me conhece sabe, minhas loucuras, devaneios que eu tenho, assim, que, meu, eu tenho que acordar sonhando com aquele. Eu acordo, vou lá na página tal, já circulo ela, faço os meus mapas mentais, aquelas coisas lá, falo assim, pum, surgiu uma aula, daqui vai virar um treinamento, e pode virar um programa, já está lá, já está, né, sempre startado. As empresas precisam agora aprender a esse mundo digital, né? Por exemplo, certificado, meu Deus, tem tanta gente que teve épocas que falavam assim, pô, mas certificado digital, não sei o que, eu falei, mas poxa, tem assinatura digital validada, certificado digital já validado pelo MEC. Qual é a dúvida de vocês em relação a isso, né? E agora eles foram meio que forçados, né? Hoje. E aí eles estão descobrindo as facilidades e falam por que, que a gente não aderiu antes. Não só certificado, como apostila, tudo isso. Assim, a gente está passando por mudanças, né? É, é. Necessárias. Por exemplo, aqui na própria na live, que eu estava falando, né, dela, eu vou gravar algumas aulas e vou postar. E aí depois eu vou tô montando uma série, né, aonde eu vou colocar ali alguns episódios, né, que eu vou fazer falar sobre alguns temas. Então eu vou abrir uma live tal horário e falar assim, hoje eu vou falar sobre tal tema. E vou abrir a câmera do jeito que está aqui mesmo, sem muita frescura, e vou dar conhecimento. Então, vou falar para a gente, ó, nós vamos falar hoje sobre mecanismos de defesa dentro da empresa. Puta, o que é mecanismo de defesa? Aí você vai entender, é a maneira como o cara usa, de repente, para não evoluir, para não aprender. Se você desarma a defesa desse cara, você consegue fazer esse cara mudar. Se você não desarma ele simplesmente pode utilizar aquilo ou para um benefício só dele, ou ele descarta aquilo para qualquer outra situação. Coisas da psicanálise, por exemplo, que a gente pode usar da empresa.
Sempre aprendendo, né, Ricardo, com você. É sempre uma aula. Sentar para conversar com o Ricardo é sempre uma aula. Eu mesmo tive o privilégio, né, Ricardo? A gente passou aí, acho que um ano e pouco viajando bastante junto. Então, na estrada, nossa, a gente ia conversando e eu sempre aprendendo. A gente já está Tem aqui partindo aeroporto. para o encerramento. Aeroporto, é. Saudades desses tempos, né? Marcar uma visita a algum cliente quando tudo isso acalmar, passar, para a gente ir conversando. Maravilha. Estou precisando muito sair Dúvidas, de casa. anseios, angústias. Ricardo, eu quero agradecer você por ter se disponibilizado para bater esse papo com a Eu que gente. agradeço. Falamos sobre várias coisas, mas sempre falando sobre a importância de transmitir conhecimento dentro da empresa, de gerar conhecimento dentro do ambiente corporativo. Todos os lugares a gente tem a oportunidade de aprender algo e como isso é importante ser cultivado dentro do ambiente corporativo. O Renato falou que ele vai dessa vez, vamos... Ao invés de a gente marcar uma viagem para visitar cliente, vamos marcar logo para a gente passear um pouco. A gente saiu muito, Quando tudo Renatinho. isso passar, junta as famílias, tudo e vamos embora. Vou falar uma coisa para você. Eu e o Renatinho, nós também não erramos uma, hein, Renatinho? Não sei se você falou, mas, cara, juntava a força comercial dele com a minha cabeça de doida que a gente conseguia falar para os clientes, falar assim, ó, vale a pena, e a gente chegava lá e fazia o negócio acontecer, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Então, pessoal, obrigado quem ficou aqui com a gente durante essa live, quem participou, ela vai ficar salva. Então, quem quiser assistir depois, Ricardo, obrigada pelo seu tempo, por ser disponibilizado. Valeu. Depois a gente espera a sua visita aqui, mais pra frente, né? Venha conhecer nossa nova sala. Se estiver precisando trabalhar um pouquinho fora de casa, também tem espacinho aqui. Legal, Jenny. Bom saber. Bom, obrigado de coração. Viu? Foi uma honra e matou minha saudade de falar um pouco com você. Preciso aí também falar com o Jason, né? Mandei um materialzinho para ele, a gente precisa conversar, a gente tá, vira e mexe, a gente está conversando também. Você fala que você tem suas ideias, seus insights, o Jason também tem os deles, os insights dizer, vamos juntar tudo aí e fazer um negócio legal. Eu me dou muito bem com o Jason, porque é louco, eu percebi. Dois loucos conversando, sempre tem insight, coisa doideira para sair. Mas eu fico feliz. Aí o Renato mandou pra Lauren agendar uma conversa. Tá todo mundo por aqui, né? Tá o financeiro, tá o CEO, tá todo mundo aqui. A gente já pode agendar aqui o negócio. Legal, show de bola, gente. Um abração para vocês. Amo todos. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, Jenny. Um abraço. Um abraço.